a due diligence, outro nomezinho que vocês vão decorar, porque está em todo lugar para quem trabalha nessa área, ou simplesmente a DD para os íntimos, tá? DD, são 2 Ds. Due diligence. Essa due diligence, como eu expliquei já para vocês, ela não é só jurídica. Porque qual é a due diligence que o advogado faz? E aqui eu começo com o primeiro erro que eu vejo muito acontecer. O cliente comete esse erro toda hora, mas você, advogado, não pode cometer. Achar que o advogado vai fazer toda a auditoria. Advogado só faz auditoria jurídica, gente. Eu vejo contrato, eu vejo certidão, eu vejo o ata, eu vejo licença. Agora, eu não vejo, por exemplo, se ele pagou todos os DARFs. Como é que eu vou saber se ele pagou todos os DARFs ou não? Isso é o advogado que vê? Não, isso é o que a gente chama de auditoria de prática contábil, prática trabalhista e prática fiscal. Quem é que faz essa auditoria de prática? É uma empresa de auditoria. Pode ser uma Big Four. Big Four são aquelas grandes, a Price, a Ernst, entendeu? Ou pode ser uma menor. Ninguém tem obrigação de contratar uma Big Four, tá? A Grant Thornton, tá? Então, assim, pode ser qualquer uma dessas empresas, mas advogado não vê isso. Então, qual é a linha para a gente entender o que entra na auditoria jurídica e o que entra na auditoria de práticas? A auditoria jurídica vê toda a parte de documentação, de atas, de contratos, de licenças, de certidões, e em relação a contingências, ou seja, valores que estão devidos por aquela empresa, o que a auditoria jurídica vê são as contingências materializadas. O que são contingências materializadas? Contingências materializadas são aquelas que já foram, de alguma forma, demandadas. Ou seja, tem um auto de infração, tem uma ação, tem uma cobrança. Isso é contingência materializada. Aí sim, o advogado tem que ver, tá? Agora, se ele tem uma prática de não pagar hora extra, se ele tem uma prática de contratar empregado por meio de PJ, se ele tem uma prática de não pagar os DARFs, se ele não recolhe imposto, isso tudo o advogado vê? Não, a gente não tem como fazer isso numa auditoria jurídica, tá? Isso tem uma empresa especializada, eles têm uma metodologia para ver isso. E essa empresa, o que eles fazem? Eles, então, olham por amostragem as práticas contábeis, trabalhistas e fiscais, e eles fazem um relatório de quanto eles estimam que são as contingências não materializadas, ou seja, aquelas que decorrem da prática, mas que nunca houve um auto de infração, nunca houve uma demanda, nunca houve uma cobrança. E o que o advogado pode fazer com isso? O advogado pode, então, dar a opinião dele em relação à probabilidade de perda daquelas contingências. O que quer dizer? Ele tem como dizer qual é a probabilidade daquilo ali virar um auto de infração? Não. Mas ele pode dizer que se vier um fiscal e tiver um auto de infração, qual é a probabilidade da empresa se defender em relação àquele montante que o auditor está dizendo que é devido. Tá bom? Então, o advogado faz a auditoria jurídica e faz essa avaliação de risco das contingências não materializadas. Queria fazer aqui um parênteses antes da gente continuar falando de auditoria, tá? Que a gente está falando aqui de contingência materializada, contingência não materializada. Queria falar um pouquinho dessas terminologias para que isso entre na cabeça de vocês, que é uma coisa muito importante. A gente aprendeu aqui, materializada é aquela que já tem uma cobrança, que já está ali com auto de infração, já tem uma ação, etc. Não materializada é aquela que decorre da prática, mas que ainda não teve nenhuma ação, nenhum auto de infração, nenhuma cobrança. Agora, o que é contingência oculta? Né, que a gente vive falando de contingência oculta. É a não materializada? Não, não é isso. Oculta pode ou não ser a não materializada. E pode ser a materializada também.
Oculto é aquilo, tudo aquilo que não se sabe. Então, vamos dizer que esse vendedor, ele não fica fazendo auditoria dentro da própria empresa dele o tempo inteiro para saber quanto que é que ele tem de contingência, concorda? Nem ele fica tirando certidão no Brasil inteiro para saber quais são as contingências que ele, que as ações que estão entrando contra ele. Então, oculto é tudo aquilo que ele não conhece, tá bom? Pode ser materializado, pode não ser materializado. É muito difícil que o oculto seja materializado, porque se é materializado já tem uma ação e etc. Mas pode ser. Então, só para a gente pensar aqui nessas 3 definições, quando vocês ouvirem o que é contingência materializada, o que é não materializada e o que é oculta, tá bom? Auditoria operacional. Muito bem, vamos para a próxima. Auditoria operacional. A auditoria operacional, ela é para a gente saber da operação da empresa. Então, lembra quando a gente falou, por exemplo, lá quando a gente tem um investidor que é um investidor profissional, ele não é estratégico, ele não conhece bem daquele negócio. O que ele vai fazer? Ele vai contratar um consultor que vai entrar ali para ver se aquela operação está sendo feita da forma que deveria ser feita. Auditoria ambiental, mas não é advogado que faz? Não, o advogado vê se tem todas as licenças, se tem ações ambientais. Agora, para saber se o solo está contaminado, só indo lá um engenheiro ambiental fazendo, acho que é engenheiro, né? Mas não sei se técnico também pode fazer isso, mas tem que recolher uma amostra de solo, levar para um laboratório, fazer o teste. Então, isso é auditoria ambiental. Lembrando que a auditoria ambiental, várias vezes ela é... Deixa eu fechar aqui, o meu celular está... Ela é esquecida pelo cliente. O cliente esquece que tem auditoria ambiental, tá? Eu fiz uma operação em que a empresa estava faltando uma licença ambiental. E a empresa falava assim para a gente, não, é porque isso daí está demorando a sair, burocracia lá do órgão ambiental e tal. Aí a gente falou assim, tá bom, mas então a gente vai aceitar fechar a operação, mas vamos deixar aqui um valor reservado para se isso der algum problema. Eis que então o meu cliente resolveu fazer uma auditoria ambiental e colher uma amostra do solo. E descobriu que aquela empresa estava com uma contaminação ambiental seríssima, que já tinha atingido, inclusive, o lençol freático da cidade. E que, então, não adiantava aquele valor que ele tinha reservado. A única forma dele se proteger daquilo era desfazendo a compra daquele imóvel. Por quê? Porque enquanto ele fosse dono daquele imóvel, não interessava se a contingência ambiental era de antes. Ele seria responsável, inclusive criminalmente, por aquilo ali. E por sei lá o que aquilo estava causando em toda a comunidade. Então, às vezes, o cliente esquece disso. E nós, como advogados, temos que explicar ao cliente, em cada situação, quais são as auditorias que a gente recomenda. Do mesmo jeito que eu já contei para vocês, por exemplo, uma linha de transmissão. Eu tenho como ver todas as certidões do RGI, mas eu não tenho como dizer se aquelas certidões do RGI cobrem toda a extensão da linha de transmissão. Eu não sei dizer se aquele imóvel é tudo que eu preciso ver. Do mesmo jeito, estou falando de uma hidrelétrica. Eu não tenho como saber quais são todas as certidões que cobrem o reservatório da hidrelétrica. Então, isso precisa vir um especialista para fazer isso. E a auditoria de compliance? A auditoria de compliance, em geral, a gente bota ela parcialmente dentro da auditoria jurídica, mas sendo uma empresa que tem, assim, já problemas conhecidos de compliance, de lei anticorrupção, está envolvida com lava-jato, com etc., a gente recomenda que seja feita uma investigação mais profunda também de compliance. Como assim? Tem uma coisa que a gente chama de background check.
O background check são softwares internacionais que buscam tudo que aparece de público sobre aquela determinada empresa. Então, você consegue ver ali coisas que, de repente, não vai sair numa certidão, ou que você não ficou sabendo, ou até notícia de jornal internacional vem no background check, tem, assim, todas as empresas que aquela pessoa é sócia. É uma coisa muito mais ampla, mas isso eu não recomendo que vocês façam sem serem especialistas em compliance. Tá? O que eu faço dentro da auditoria jurídica, não sendo especialista em compliance? Ver se a empresa tem, por exemplo, as devidas políticas, se ela é uma empresa que contrata com o setor público, ela tem as políticas anticorrupção, ela treinou os empregados dela em relação a como usar aquela política, porque não basta ter a política, né? Tem que saber se ela está sendo usada. Então, essas são coisas que a gente, como advogado, consegue orientar o nosso cliente durante a auditoria. E aí, por que fazer uma auditoria jurídica? Então, você como comprador, você conhece as contingências e as obrigações da empresa, você confirma se as informações que ele disse para você que ele vende 10 milhões por mês, você vai confirmar se essas informações divulgadas são verdadeiras, verificação das declarações e garantias e dos anexos que vão nos nossos contratos, que a gente vai falar amanhã. Determinar corretamente o valor da operação. Será que aquela empresa realmente vale aquilo? Identificar quais são os principais riscos envolvidos. Ver quais são as garantias que são adequadas, que você vai exigir, se for. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da questão da contingência ambiental. Bastava ter aquele dinheiro ali? Não, não bastava. Agora, o que a gente fez nesse caso especificamente? A gente fez uma opção de venda, ou seja, o nosso cliente, a qualquer momento, ele poderia devolver para o vendedor aquele imóvel. E foi isso que ele fez, ele exerceu a opção de venda e, toma de volta que o filho é teu, tá? Então, agora, a gente só vai saber qual é a garantia adequada quando a gente sabe qual é o risco. Determinar quais são as condições precedentes, aquelas que a gente vai cumprir entre a assinatura e o fechamento da operação, porque uma vez que você conhece a empresa, você sabe, será que eu tenho que pedir aprovação do banco? Será que eu tenho que pedir aprovação de algum cliente? Será que eu tenho que pedir aprovação de algum fornecedor? Tenho que fazer uma reestruturação societária? Tenho que arrumar alguma coisa, por exemplo, um livro de ações que esteja bagunçado e que eu preciso para determinar quem são os verdadeiros e corretos proprietários das ações? Fixar as regras sobre responsabilidade por contingência e limite. Então, assim, a gente pode até ter posto lá no memorando de entendimento quais são os nossos limites de indenização, mas a gente só vai saber se aquele limite é bom ou não é bom uma vez que a gente faça a auditoria. Por quê? Porque na auditoria que eu vou saber quanto eu tenho de contingência, aí eu vou saber, bem, aquele limite é suficiente para cobrir ou não é suficiente para cobrir as contingências que eu descobri? E determinar a forma de administração e mitigação dos riscos. Como é que eu vou tratar cada risco depois que eu assinar o contrato. Quando a gente fala de auditoria jurídica, revi, tá errado aqui, tá? Jurídica, a gente fala de societário, fala de contratos, fala da parte fiscal, de processos, certidões e incentivos fiscais, regulatório, que podem ser processos regulatórios ou as licenças regulatórias para aquela atividade, certidões e processos cíveis e trabalhistas, ambiental, as licenças e políticas ambientais, propriedade intelectual e LGPD, concorrencial e compliance. O que a gente fez? Dentro do nosso curso, dentro do nível 1 do nosso curso, vocês vão conhecer hoje o curso, ele tem vários níveis, a gente colocou área por área o que tem que ser feito, como é que é uma lista de solicitação de auditoria, quais são os documentos que você tem que pedir, como é uma minuta de um relatório de auditoria para que você saiba como é que você vai fazer esse relatório, apresentar ele ao cliente, tá? Então, a gente discute cada uma dessas áreas, o que a gente precisa olhar. Agora, de forma geral, quais são as preocupações do vendedor na auditoria? Lembra? Vendedor é aquele que está disponibilizando os documentos.
ele quer garantir a confidencialidade das informações e documentos, a devolução dos documentos analisados. Antigamente, quando a gente tinha documento físico, né? Hoje em dia a gente não faz mais, os data rooms são todos virtuais. Seja um Google Drive, que a gente bota numa operação mais simples, seja um provedor oficial de data room, de serviços data room, como um Intralinks, tá? Mas hoje em dia a gente não tem mais transferência de documento, mas antigamente a gente queria receber de volta os documentos analisados. Se por acaso você permitiu, por exemplo, que ele imprima os documentos, você vai querer esses documentos de volta, tá? Não pode atrapalhar o dia a dia da empresa, a empresa não para fazer a venda, né? Ela continua operando e aquilo ali não pode atrapalhar a operação, senão ela própria perde valor. A transparência com o comprador e seus assessores, a cooperação na troca de informações. Agora, para o comprador, ele quer ter acesso integral às informações, quanto mais informação, melhor, tá? E aí, o que cabe ao vendedor? Cabe dizer para ele, olha, isso que você está me pedindo é relevante ou é irrelevante? Vale a pena eu parar uma equipe que está trabalhando, porque, veja bem, ninguém tem dentro da sua empresa pessoas à toa olhando para o teto que estão ali à disposição para ficar catando documento. E se tiverem, não são pessoas adequadas, porque essas pessoas não vão saber fazer as respostas da melhor forma possível. Então, assim, cabe ao vendedor dar limite ao comprador. Muito bem, meu amigo, você quer tudo, eu vou cooperar com você, mas dentro do que for relevante para isso aqui. Analisar a situação da empresa e verificar a existência de contingências, como a gente falou, né, nas razões para se fazer auditoria. Pleitear um abatimento do preço ou indenização ou diferentes tipos de garantia, conforme o tipo e a probabilidade de materialização das contingências. Vocês já sabem o que é materialização. É a contingência que é uma prática virar, então, um processo, um auto de infração e etc. E aí, o que a gente faz? Por exemplo, se tem um alto risco daquilo ali ser materializado, a gente vai querer uma garantia mais forte. Agora, se for, por exemplo, uma contingência que a gente entende que, se ela for materializada, o risco de você perder a ação é muito pequeno. A gente chama de risco remoto. Faz sentido eu reter, por exemplo, parte do preço numa conta de garantia por uma contingência que não é de risco provável? Então, isso tudo a gente consegue ir trabalhando em como a gente vai formar as garantias a partir dessa análise que a gente faz durante a auditoria.